Boa noite, pessoal. Boa noite. Estamos começando mais um bate-papo aqui do nosso projeto, né, que é as Perspectivas Cênicas, onde a gente está falando sobre o lado prático, o lado bem pragmático do fazer teatral. Quer dizer, o nosso público-alvo é aquelas pessoas que estão se formando, vão sair da escola com o DRT na mão e falar: o que eu faço agora? Né? Então, a gente está conversando com essa gente. Então, os temas, que são 14 temas que a gente está abordando, e o tema de hoje é o aspecto da remuneração do ator. Né? Como é que se remunera um ator? Como é que é esse pedaço? E esse projeto tem o patrocínio da Owen Illinois, pelo Promac, por isso que nós estamos aqui no Bom Retiro, né, por causa é um bairro onde pode ser feito pelo Promac e tal. E esse é o 7º dos nossos 14 encontros. Tá? Eu queria aqui pedir para vocês se apresentarem, falar quem vocês são, com a história de vocês. Pode ser? Bom, boa noite. Meu nome é Daniela Angelotti, eu sou produtora, trabalho praticamente na área do teatro, trabalho também em outros segmentos, mas boa parte da minha atuação é na área do teatro. Eu tenho uma empresa que chama Cubo Produções, também tem uma outra empresa que chama Roda, que é para audiovisual, mas ao qual eu trabalho menos. Eu trabalho basicamente pela Cubo na parte de teatro. É isso. Olá, boa noite. Meu nome é Ricardo Grasson. A minha formação é como ator. Eu sou ator, produtor, diretor. Trabalho com teatro. Eu comecei fazendo teatro com 12 anos, então fui uma das primeiras turmas da Célia Helena, com a Célia, imagina. Então faz tempinho já. Mas atuo muito na área de produção também. Tenho a Nosso Cultural agora, junto com o Heitor Garcia, que é meu sócio. E estamos aí no mercado há 22 anos, mais ou menos. E vamos lá falar sobre remuneração. Só para situar essa história de produção, né? Como é que vocês caíram nessa vida de produtora? O que levou a isso? Como é que foi? Bom, eu comecei trabalhando com produção de eventos. E eu achei que esse podia ser um lugar que me encantaria, a produção. E eu sou formada em turismo, porque na época era o único curso de bacharelado que tinha os 2 primeiros anos, você tinha uma visão geral, né? E depois você ia segmentando um pouco mais para o caminho que você queria, e aí eu joguei para a produção. Era o único curso no Brasil, na época, que dava uma direcionada para a produção. Nem se sonhava em falar de produção de teatro, ou de cinema, ou, né, qualquer coisa do gênero, não existia. Turismo era algo mais próximo que tinha. E eu já trabalhava, eu entrei na faculdade, eu demorei um tempo para entrar na faculdade, eu tinha tinha professores que eram meus colegas de trabalho. Então, eu vim da área de eventos, trabalhei muitos anos, trabalhei em grandes empresas de eventos. Que tipo de eventos? Corporativos. Eventos para empresas. Para empresa, Trabalhei numa das maiores empresas voltadas para treinamento, chamava Eagles Flight. Ela foi assim, 8 anos top of mind de treinamentos, e a gente fazia toda a América do Sul. É uma empresa canadense, a gente fazia toda a América do Sul em treinamentos, atendia muitas contas. E aí, esta empresa abriu uma divisão que era para eventos mesmo, uma outra empresa que chamava Sol da Meia-Noite, por causa do filme. E aí, então, a gente também atendia muitos clientes, né? E daí eu fui indo um pouco para a área da música,
muito por conta das músicas dos eventos. Nos eventos, sempre que tinha alguma coisa cultural dentro dos corporativos, acabava ficando comigo, né? Eu puxava para mim. E eu sempre circulei no meio de artistas. E a minha mãe é de Ourinhos, minha família, eu tenho uma parte da família no interior, e eu vivia muito em Londrina. Então, desde muito nova, eu via o festival de teatro, e um dos meus amigos, já desde menina, assim, era o Mário Bortolotto. Então, eu sempre fui muito ao teatro, gostava muito. Isso foi me levando para a música. E depois de um tempo, já depois de uns 10 anos, mais ou menos, que eu estava em eventos, eu nunca vou esquecer o Turn Point, onde foi. Tinha uma tela, que tinha uma projeção, na época que estava começando o mapping, ainda poucas pessoas falavam sobre mapping, eu fiz um curso de mapping, então eu era que coordenava as projeções em prédio, em estrutura, e a gente estava fazendo uma projeção numa montanha, numa ilha, em Angra dos Reis, e eu peguei e olhei, estava um negocinho para fora, assim, eu falava, não vou conseguir acertar, e eu tentava e não conseguia, e chegando a hora do evento, aquela pressão, aí eu olhei e falei, quer saber, ninguém vai ver. E aí, a hora que as pessoas começaram a chegar, e começaram a entrar, foram chegando os barquinhos, e as pessoas foram entrando no lugar, começou a me dar um negócio que eu falei assim, acabou o encanto. Eu me formei, eu vivi minha vida porque eu não aceitaria jamais esse negócio vazando. Acabou o encanto, para mim destruiu, tal. E aí chegou o dono da empresa e falou, que tá lindo, né? Eu falei, não, tá uma merda. Tá muito ruim, para mim acabou. Ele falou, mas como assim? Eu falei, eu estou saindo, hoje é meu último dia do evento. Ele, para, você não está bem, vai descansar, foi difícil, vai puxar. Eu falei, não, você não está entendendo. Para mim deu. E foi aí que eu saí. Ele ficou ainda por 2 anos tentando me convencer a continuar. Mas eu fui para a área de teatro, que era onde eu era apaixonada. Virei para o Mário Bortolotto, que tem um grupo, que é o Cemitério de Automóveis. Na época, a produtora do grupo era a Fernanda Dumbra, e ela tinha saído, então eles estavam sem produtor, e virei para o Mário e falei, Mário, será que eu posso produzir o Cemitério de Automóveis? Eu não entendo nada de produção de teatro, mas eu entendo de produção. Ele falou, Dani, poder você pode, eu só não vou ter como te pagar, mas se você conseguir vender e fazer acontecer, a gente vai remunerando. Eu falei, tá bom. E assim a gente começou. Quer dizer, você já começou inventando a sua própria remuneração. A minha própria remuneração. E a primeira coisa foi um festival, uma mostra de repertório no Rio de Janeiro, que a gente conseguiu fazer lá. E assim foi. Depois teve a mostra no Centro Cultural São Paulo. Isso já faz uns 15 anos. Eu comecei fazendo produção muito cedo. Eu fazia a Célia Helena, e eu sempre fui muito atiradinho em tudo, né? A Célia dizia, você vai ser um homem de teatro, só que você tem que estudar, porque durante o curso do Célia Helena, eu acabei deixando o curso umas 2 ou 3 vezes, eu abandonei o curso, e ela sempre me puxava de volta. E desde a primeira vez que eu abandonei o curso, eu acho que eu tinha 15 para 16 anos, foi para produzir. Antigamente chamava produtor local. Eu morava em Jundiaí e eu comecei fazendo produção local para os espetáculos que iam para Jundiaí. E era uma época, eu tenho 52 anos, eu tinha 15 para 16 anos, e o primeiro espetáculo que eu produzi, acabei viajando com eles, acho que por 8 cidades do interior, foi o Pequenos Burgueses, que é a direção do Tacla, uma das produções do Borg, eu acho que era a produção do Borg. E era um período que a produção era diferente, né? A gente saía de madrugada colando lambe-lambe, né? A gente distribuía filipeta, colava cartaz, ia nas escolas, entrava de sala em sala, convidando os alunos para assistir o espetáculo, vendia, ia com o bloquinho de ingressos e já vendia na escola, né? Já saía dali. E aí, quer dizer, desde essa época eu comecei a estudar teatro como ator e já trabalhando como produtor.
E numa dessas idas e vindas do Célia Helena, eu acabei deixando de vez a escola e me dedicando totalmente à produção. E durante uns bons anos da minha vida, eu acabei sendo só produtor. Deixei de ser ator, deixei direção também. Eu fiz algumas poucas lá atrás, com 19, 20 anos, acabei deixando e me dedicando mais à produção, porque eu gostava realmente da organização, a satisfação de você ver o projeto pronto, né? Com a sala cheia, né? E remunerando todo mundo. É interessante, né? Mas é bem isso. As pessoas às vezes têm essa dificuldade de entender, mas a chave é isso que você falou agora, né? Quem ama teatro, o que gosta mesmo é de realizar, fazer acontecer aquele projeto, né? Claro, a gente começa voltado para ator e tal, mas parece que só isso que interessa aqui, que o resto é subsidiário, vamos dizer, não é importante, tá? Mas quando você produz, quando você finalmente produz, você tem um gosto de pegar uma coisa que você viu sair do papel e acontecer, virar uma realidade, né? A gente pega desde o zero mesmo. A gente, né, quando produz teatro, a gente pega desde o zero. Então, acho que tem um vício que a gente se vicia nessa maluquice, que é falar, vou pegar uma ideia e vou transformar num espetáculo. Quando a gente vê isso acontecer, mesmo que você não está dentro num palco e tal, a sensação de satisfação é muito grande, né? Acho que isso explica muito eu, por exemplo, sou formado a minha formação é cinema, né? Eu morei durante 12 anos fora do Brasil, na Itália, e por conta de cidadania, e eu queria estudar cinema, queria estudar gastronomia, então sou formado em cinema e gastronomia. E trabalhei durante muito tempo com cinema e teatro na Itália, né? E quando a gente... a ideia, né, isso que o Isser disse, né, você acaba... fui para a Itália pensando em ser ator, e no fim acabei produzindo também lá. Porque é um bichinho, né? A Célia falava isso, né, que o teatro é um bichinho que quando pega na gente, entra no sangue e não sai mais, né? E uma coisa que o Isser tocou agora que eu acho muito importante, né, para quem está começando, para quem pretende, é que são muitas as faces do teatro, né? Não é só o ator, né? E às vezes a pessoa entra num curso de formação ou num curso livre de teatro achando que vai ser ator e ela fica apegada àquilo, sendo que ali dentro tem uma gama enorme de coisas que às vezes ela pode se dar muito bem, né? Iluminação, cenografia, figurino, maquiagem e coisas que são necessárias, totalmente necessárias, e produção, né? E às vezes a pessoa vai para fazer um curso de ator e a gente verifica que é um ótimo produtor, né? E muitas vezes acontece, né? Depois, às vezes, a pessoa volta ou não, mas eu acho a questão da produção em si, você exatamente isso. Você sai, é uma ideia, né? O chamado no cinema chama o plot, né? Que é uma ideia, tudo parte de uma ideia, e você chegar a materializar aquilo, né? Isso é uma satisfação para quem é produtor, que é uma coisa maluca. E bom, dentro das diversas atividades que a gente tem como produtor, tem uma que é espinhosa, que é a questão de remunerar, né, ator. Quando chega lá um ator, enfim, não é só o ator, tem todos os profissionais ligados. E eu queria começar perguntando para vocês qual é a grande dificuldade na hora de você negociar um cachê, uma forma de remuneração. Quais são os pontos mais difíceis que tem para discutir uma remuneração de ator? Eu acho que o grande desafio do produtor, e eu, pelo menos, quando eu começo a montar um projeto, eu penso assim, né? Então, a ideia do projeto, vamos falar sobre tal assunto.
São quantos atores? Tantos. Qual a estrutura? Quem vai dirigir? Tá, então formou, né? A ideia formou. Aí sim, a gente vai fazer para realizar quantas apresentações, qual que é a ideia, o formato, onde a gente vai viabilizar, tal. A hora que ele está minimamente formado, eu não escrevo argumento, eu não escrevo justificativa, eu começo pela planilha orçamentária. Porque é na planilha orçamentária que eu vou ter que me perguntar, então, quantas semanas eu vou querer? Quanto tempo de ensaio? Poxa, esse aqui é um projeto onde eu vou precisar, porque a gente vai ter que fazer do zero, o texto vai ter que ser trabalhado em sala. Então, não, esse daqui é um projeto que o texto está pronto, ele vai ser rapidinho. Então, eu não preciso de um mês de ensaio, 2, eu preciso... Então, muita coisa, para mim, da estrutura do projeto, ela vem da planilha orçamentária. Eu vou precisar de contra-regra? Vou. Isso daqui é um projeto que vai ter um palco que vai movimentar. Imagino que isso aqui vai ser muito grande. Ou então, eu vou precisar de camareira, porque cada ator vai ter que fazer 25 personagens, cada personagem tem uma roupa, eu vou precisar de quase uma camareira para um ator. Então, a estrutura do projeto, para mim, surge na planilha orçamentária. Depois que eu imagino a planilha orçamentária, eu vou para a escrita. Ficha técnica, concepção, aí talvez eu tenha que voltar para a planilha orçamentária. Então, o cachê, para mim, do ator, está muito ligado ao contexto global da planilha. Então, quer dizer, se a gente está falando de um projeto que custa X reais, esse ator ele tem que estar mais ou menos na proporção do projeto, a não ser que estejamos falando de ator excepcional. Obviamente que, se eu estiver falando de um projeto que tem uma estrutura média, mas o ator é o Anthony Hopkins, ele vai ganhar mais do que todo mundo junto e praticamente 90% do cachê vai ser voltado para ele. Mas, assim, dentro de uma normalidade, né, digamos assim, a remuneração do ator é pensada dentro da proporção do projeto. A gente não tem muito como escapar disso, né? Então, nesta realidade, quando a gente tem uma planilha fechada, né, onde você imagina, então, esta planilha é o que eu imagino para este projeto. Então, eu consigo idealizar ele no caso de estarmos falando de um edital, onde a gente vai ter uma verba, ou então a venda de uma apresentação para algum lugar, ou então até a captação de recursos. O que não é o caso da participação da bilheteria, que daí é uma outra estrutura. Mas eu acho que pensar o cachê do ator só sem ter esta referência do projeto é um grande equívoco. E eu acho, para quem está começando, inclusive um super exercício, porque isso que o Grasson falou, de você entender, quando você faz parte do teatro, entender tudo o que envolve, isso, inclusive, faz você entender a tua compreensão sobre o teu cachê, no caso, como ator. O quanto que eu posso pedir? Olha só a estrutura desse projeto. Poxa, esse projeto eu tenho que ganhar, eu consigo ganhar tanto, eu acho que vale, eu estou me dedicando tanto, é um projeto que tem perfil de tanto, vai ficar em cartaz num teatro com capacidade de tanto. Agora, esse aqui eu não posso, olha só, é um projeto que está se esforçando, a gente está todo mundo junto. Eu acho que isto também traz uma visão, inclusive, da remuneração para quem está começando, que é uma coisa tão diferente, né? Porque o operador de som, por exemplo, ele tem o SATED que regulamenta a hora dele, a diária dele, a semana dele. Então, ele pode até virar e falar assim, olha, eu gosto tanto desse projeto que eu vou trabalhar para ganhar R$100. Mas ele tem uma tabela que vai ditar a diária dele. O ator não, é subjetivo. Né? A métrica é mais ou menos a mesma, eu acho, para todos os produtores. A gente tem eu, por exemplo, mais ou menos assim, quer dizer, eu parto sempre, lógico, da ideia e parto de uma ficha técnica. Eu sempre parto da ficha técnica. E aí depois a segunda coisa depois da ficha técnica vem a planilha orçamentária. E aí a negociação com cada profissional, né? Dependendo da onde vem a verba, né? da onde vai sair, se é um projeto via lei Rouanet, se é um projeto via lei de incentivo estadual, se é um projeto de uma instituição como SESC, SESI, se é um projeto de lei de verba direta, e aí você começa a negociar com cada profissional, né? Dependendo do tamanho do projeto, dependendo... Eu, por exemplo, agora, o meu último projeto partiu de
de um orçamento, de uma planilha de 3.800.000 reais, e a gente acabou concluindo ele, né, quer dizer, com 600 mil. Quer dizer, partiu de 3.800.000 para 600. Muita negociação foi feita, né, com os profissionais, né? E a gente tem que entender que são muitos profissionais, né? A gente dá emprego, dá trabalho para muita gente dentro do teatro, né? Um projeto de 3 milhões não vai ter menos do que 60 pessoas. E os indiretos, né? A gente fala do ator, né? E tem um entorno também, né? Esse meu projeto, por exemplo, partiu eram 4 camareiras e uma chefe de camarim. E, no fim, acabou com uma camareira tomando conta de todo mundo. Claro, e aí você também negocia, eles têm uma tabela, né, pelo sindicato, e você acaba negociando, lógico, uma pessoa que iria dividir o trabalho dela com outras 3 e iria ganhar X, e agora ela vai ter que tomar conta de todo mundo sozinha, você acaba negociando um valor melhor para que ela suporte aquele trabalho, né? E acaba dividindo também o trabalho dela entre as outras funções, né? O chefe, o diretor de palco, o contra-regra, todo mundo acaba se ajudando, né? E aí todo mundo ganha um pouco melhor, porque, logicamente, a carga de trabalho vai ser maior. Mas a gente... É isso, tem uma tabela pelo sindicato, mas que muito raramente é seguida, né? Às vezes diminuindo, né, negativamente, e às vezes a gente também vai para cima, dependendo muito do projeto, do valor que a gente tem e da quantidade de pessoas que a gente tem dentro do projeto. Mas assim, vocês diriam que a maior dificuldade de estabelecer esse valor é a distribuição das verbas totais que você tem para fazer um projeto entre os recursos que vão ser necessários e chegar, né, na fatia do trabalhador, do ator, que vai fazer um papel XYZ, né? Eu acho que sim. Lógico, todo mundo normalmente os profissionais se valorizam, é natural que eles se valorizem, né? Mas nem sempre a gente tem a verba suficiente para acolher aquela demanda, né? Então, é uma negociação, às vezes, árdua. E, às vezes, a gente tem que mudar mesmo, né? A gente parte de um X, né, de uma equipe, né, ideal, que seria a equipe ideal, e aí você vai tendo que migrar para outras pessoas, para outros profissionais, porque, logicamente, aquele não aceitou, aquele não quis, era muito pouco. Eu agora, nesse projeto grande, eu tive uma atriz que falou assim, é vergonhoso o que você está me oferecendo. Ela não fez. Eu falei assim, mas é o que eu tenho, né? Mas ela, inclusive, foi assistir e se arrependeu amargamente de não ter feito parte agora. É que eu acho que tem uma coisa interessante, que é o teatro, e agora a gente volta para a questão da paixão do teatro, que é uma coisa de ame ou deixa, porque ele é uma coisa meio emblemática mesmo, porque, assim, diferente dos outros segmentos, né? Vamos lá, para audiovisual, cinema. Nenhum ator vai topar fazer um filme para só ser remunerado quando ele for exibido daqui 3 anos. Então, é óbvio, é clara a remuneração dele. Ó, você vai gravar 3 diárias, para isso eu vou te pagar R$1.000 por diária, R$3.000 a tua participação é essa no filme. Ok, está claro de estabelecer. Claro que, para isso, o produtor do cinema também tem que fazer um baita de um cronograma antes e tal, e fazer isso acontecer de forma bacana para não estourar. Mas, no caso da remuneração do ator, isso fica claro para ele. No caso de um músico que vai fazer um show, você vai ter que ensaiar, a gente vai fazer 2 dias de ensaio e depois o show é em tal lugar. Ou eu vou te pagar um cachê, ou você vai ganhar do couvert, da bilheteria, do que for. Isso também está claro. É um dia. Ele ensaiou 2 dias, 3 dias, no máximo uma semana. Então, isso está claro o tempo dele despendido para isso. No caso do teatro, o
tempo que ele despende é um tempo grande como ator. Ele tem um tempo de ensaio, ele tem um tempo de criação. Um bom ator não estuda e não trabalha só durante os ensaios, ele está na casa dele, ele está buscando, ele está procurando, ele está indo atrás. Então, quando ele entra no projeto de teatro, ele vive aquilo, fica quase que insuportável de se relacionar com os amigos, que só fala daquilo. Tanto é que é muito comum os atores, em épocas de ensaio, só saírem para comer entre eles, ficarem entre eles, porque fica uma coisa insuportável mesmo essa imersão. E depois, a hora que a peça estreia e acontece, ela pode ficar em cartaz 1 mês, mas ela pode ficar em cartaz 1 ano. E essa é a remuneração dele. Então, no caso do teatro e no caso do ator, a remuneração é uma coisa que realmente distancia do teatro, né? Coloca o teatro num lugar especial. E muitas vezes o ator ele aceita o projeto sem nem saber se o projeto vai acontecer. Né? Ele fala assim, pode usar o meu nome, pode colocar. Né? A gente conhece vários atores e eles estão em 30 projetos diferentes, justamente porque não se sabe o que vai acontecer, qual projeto que vai sair, qual vai ser. Tem essa peculiaridade, porque o projeto, o teatro, muito semelhantemente com o audiovisual, que não acontece sem dinheiro, sem verba para acontecer. Na música, sim, acontece, na música é mais possível. O teatro é praticamente impossível de acontecer sem verba, porque a conta nunca fecha. Nós não somos um país que tem formação de plateia, então, ao menos que você saiba que o espetáculo é um sucesso, como se fazia antigamente, onde o produtor vendia o carro para começar uma peça, hoje nenhum ator mais investe de falar assim, tá bom, eu vou ensaiar, vou dedicar meu tempo e a gente vai todo mundo compartilhar da bilheteria. Hoje isso também não acontece na remuneração do ator. Então, ele precisa ter uma lei, um edital, uma venda de espetáculo, uma verba direta, algum dinheiro para começar, para startar, para acontecer. Então, a partir do momento onde ele tem algum dinheiro, automaticamente o ator está remunerado, porque você não vai pegar algum dinheiro e vai remunerar todo mundo e não vai remunerar o ator, a não ser que ninguém se remunere e isso seja um acordo entre todo mundo. Ó, gente, esse dinheiro vai ser para comprar o tapete da peça, tudo bem? Depois a gente vê. Mas é muito excepcional isso, né? Então, ele entre o ator e o resto da equipe também, né? Normalmente, com o ator, às vezes a gente tem uma negociação diferente da negociação que a gente tem com a equipe técnica, por exemplo. A equipe técnica nunca vai deixar de receber. Eles sempre vão receber. O ator ele pode até aceitar uma bilheteria, uma porcentagem de bilheteria, etc. Vou chegar nesse ponto. Vamos agora explicar um pouquinho essas modalidades de remuneração. Né? Nós temos o cachê fixo. Então, o cachê fixo significa: fulano, você vem trabalhar aqui, nós vamos ficar X meses em cartaz e você vai ganhar X reais por mês. E às vezes acontece que no período do ensaio é outro valor, às vezes é mais, às vezes até menos, mas enfim, né, o valor muda no período do ensaio, e no período de temporada é outro valor, vai ser X por mês, um valor fixo, cachê fixo. Pá, esse é um jeito. Outro jeito é a porcentagem da bilheteria. O ator, você vai ganhar X% da bilheteria. Então, significa que a cada final do espetáculo tem lá um documento, que a gente chama de borderô, que está explicando quantos ingressos foram vendidos, a que preço, qual o valor que entrou na bilheteria e tal. E isso é a base para o ator saber, hoje entrou aqui R$5.000, eu tenho 5% da bilheteria, então eu ganhei R$250, sei lá, não estou chutando os números aí. Então ele vai chegar numa participação da bilheteria. Essa participação da bilheteria ainda tem um detalhe que é importante a gente explicar, que é bruto e líquido, né? Você vai ganhar X% do bruto da bilheteria. O que significa bruto da bilheteria? Significa que tudo que foi vendido, né, e tem um número de venda de ingresso, você vai ganhar uma porcentagem disso. Muitas vezes não é o bruto da bilheteria, é o líquido. Líquido de quê? Aí depende do acordo, né? Então você fala assim, olha, é o seguinte, você vai ganhar X% da bilheteria mais o valor já descontado, por exemplo, o pagamento do teatro.
ou já descontado o pagamento dos impostos, sei lá. Existe uma fórmula matemática que estabelece como é que é essa participação na bilheteria. Existe os mistos disso daí, né? O cara, você vai ganhar um cachê de tanto e mais tanto por cento da bilheteria. Ou você vai ganhar tanto por cento da bilheteria, mas eu te garanto um mínimo de tanto. Tudo isso são formas que existem de remuneração, estão no mercado, tá certo? Às vezes mais, às vezes menos. Tem uma última que eu citaria, que é a participação do resultado final do espetáculo, que você é quase que um sócio. Você vai entrar como ator, mas você vai ganhar X% do resultado do espetáculo. Resultado significa o quê? Significa que depois que pagar todos os custos do espetáculo, quer dizer, entrou X, pagou o teatro, pagou os impostos, pagou os técnicos, pagou não sei o quê, sobrou tanto, sobrou menos. Aí você vai tirar uma porcentagem disso que sobrou, né? Então, essas são, vamos dizer, basicamente as modalidades que existem e as... né? Quanto que vocês acham, agora pensando pelo outro lado, como é que você, produtor, valoriza, pensando no lado do ator? Ele, o fulano está vindo aqui, vai trabalhar, vai ensaiar, tal. Como é que eu acho, quanto que eu valoro esse trabalho do cara? Como é que eu tento valorar? Eu acho que a gente tem uma média, né? Eu acho que a gente, para nós que estamos há tantos anos no mercado e conhecemos as camadas, né, de atores, tem atores, né, que estão num patamar, outros num patamar médio, tem atores que estão começando, então a gente sabe mais ou menos qual é, e eles também, né? A gente sabe quanto custa vou dizer um que já faleceu, o Serginho Mamberti, por exemplo. A primeira vez que eu conversei com ele, ele falou, eu ganho tantos R$1.000 por mês. Não importa se for de sexta a domingo, ou de quinta a domingo, ou de quarta a domingo, é tanto mensal. Ok, ele já sabia. E é mais ou menos... Você pega aquela camada de atores, é mais ou menos o que eles ganham, eles fazem um cálculo mais ou menos mensal, né, do que eles querem ganhar. E aí, logicamente, depende muito do interesse deles pelo projeto. Às vezes, muito raramente, um ator vai fazer alguma coisa que ele não esteja interessado, ou que não seja uma coisa muito pessoal e que ele tenha realmente o interesse de fazer. Que ele goste do projeto, muito raramente. Então, normalmente, se ele tem um interesse muito grande pelo projeto, existe também uma negociação. O projeto conseguiu tanto, conseguiu X, a gente não consegue atingir esse valor que você quer mensalmente, mas a gente pode te pagar X, que seria, sei lá, 70% desse valor ou 60% desse valor, e aí complementar com a bilheteria, por exemplo. Significa que esse ator ele vai receber menos do que ele estava querendo e vai correr o risco, de ganhar um complemento que vai chegar ou não ao que ele queria, às vezes pode até ultrapassar. Isso. E ele entra mais ou menos aquilo que você disse, é quase um sócio, né? Vira uma quase cooperativa, né? E aí tem essas diversas modalidades. Você pode, de repente, fazer um acordo com ele do bruto, ele ganha do bruto, ou a gente tira, por exemplo, os impostos e o teatro, e aí ele ganha daquilo, ou você faz um acordão, no sentido, pagamos tudo, e o líquido de tudo, depois que a gente pagou tudo, todos os técnicos, o teatro, os impostos, o catering, o transporte, etc., tudo, né? O que sobrar, você ganha X%. Ou, se você tem um grupo, se você tem uma coisa mais fidelizada, né, um trabalho com atores que você já conhece, etc., você forma uma pequena cooperativa. Vamos pagar tudo e, no final, quanto nós somos entre atores e produtores, por exemplo, que normalmente são os produtores e os atores. Nós somos em 9, 6 atores e 3 produtores. Então, no final, a gente rateia igualmente para todo mundo. O que sobrar,
a gente rateia em 9. É um acordo que pode ser feito. Uma coisa que é legal é normalmente, praticamente todos os casos, a remuneração não é do bruto para o ator, porque nem a produção recebe o bruto, porque de cara ela já está pagando as taxas do cartão de crédito e a emissão do bilhete pela tiqueteira, né? Então, de cara, ninguém recebe o bruto, porque já tem... Ninguém não. O teatro e o autor recebem o bruto, normalmente. O teatro, o cálculo dele é em cima do valor arrecadado da bilheteria, normalmente, e o autor também, porque este é um hábito que vem de fora do Brasil, e fora do Brasil você não tem essas taxas todas que a gente retém aqui na nossa fonte, então eles não estão acostumados a esta conversão. Então, os contratos de direitos autorais internacionais é do bruto, não tem negociação. Os direitos autorais aqui nacionais, você ainda consegue falar, olha, mas vão me reter bilheteria, o cartão, então eu preciso te reter o cartão. Mas normalmente é do líquido, porque de cara já tem essas retenções, né? Esse líquido que você está chamando é aquele primeiro líquido que tirou as retenções, retenção de cartão de crédito e retenção de emissão de bilhetes. Na verdade, a gente pode estipular o que é o verdadeiro líquido, porque as retenções podem ser muitas, né? Podem ser as taxas de cartão de crédito, e hoje praticamente todo mundo paga com cartão de crédito, e essas retenções, inclusive, pode ter variável, se foi débito é 1%, crédito é 3%, crédito parcelado 3,5%, ainda tem as variáveis das retenções, né? Pode ter, normalmente, os teatros têm uma tiqueteira que administra a bilheteria, a tiqueteira é remunerada pela emissão do bilhete, então ela cobra um valor por bilhete emitido, seja ele venda ou cortesia, ela emitiu, está pagando o papel, o custo do papel, então isso também sai do líquido. Alguns lugares, alguns teatros têm como base a retenção do ISS na fonte, apesar disso ser uma irregularidade, principalmente no município de São Paulo. Muitos teatros cometem esta retenção na fonte. No interior também. No interior também. Isso é uma irregularidade. Isso não, no Brasil, isso é uma irregularidade. Mas isso também acontece. Então, tem um monte de coisas que pode acontecer para chegar ao líquido. Então, este seria um primeiro líquido. Aí você tem um segundo líquido, que é com a retenção do teatro. Porque como que o teatro ganha? Também, o teatro também ganha. Ele tem uma estrutura, ele tem funcionário, né? Ele existe como uma estrutura. Normalmente, ele é o seu sócio na bilheteria, tem o maior sócio da bilheteria, no caso do produtor, porque ele vai cobrar aí entre 20% a 50%, dependendo do teatro, da tua bilheteria. Então, em muitos casos, o cálculo de divisão da bilheteria vem com o líquido do teatro saído, porque o produtor vai pegar aquele borderô, que deu R$10.000, de cara teve as taxas de cartão, as taxas não sei o quê, já virou 9.000, vamos supor. Aí o teatro fica com 50%. Dos 10, não do 9. Já virou 5, mas 9... Então, este valor que sobrar, este sim, vai ser a porcentagem do diretor, a porcentagem do ator, a porcentagem... Normalmente, esta é a forma onde o produtor assume menos risco, porque se ele fala, vamos fazer do bruto, é capaz de depois ter que pagar o teatro e o ator do próprio bolso. E a negociação com o teatro também varia, né? Por exemplo, você pode pagar um teatro que recebe um mínimo, tem teatro que trabalha só com uma porcentagem da bilheteria, ou um teto mínimo, e o que ultrapassar você paga o excedente, e tudo isso é controlado através desse documento chamado borderô, né, onde a gente tem ali, logicamente, essas deduções, né, taxas de cartões, tiqueteira e teatro. Logicamente que ali no borderô não vai ter, né, pagamento de operador de som, operador de luz, camareira, técnico de palco, essas, né, contra-regra, essas coisas não vai ter. Aí depois, através desse borderô, se você tem um acordo com o ator do líquido, né, depois do pagamento de tudo, aí você tem que pegar aquele borderô e aí deduzir todo o resto e apresentar para ele uma terceira conta, né, para chegar no valor real que ele vai ganhar.
Então, todos esses mecanismos, né, eles são formas de viabilizar a relação, né, entre produtor e todos os seus colaboradores. Quanto mais a pessoa tem interesse em participar de um projeto, mais ele vai correr riscos. Quando ele não tem interesse em participar, não é por paixão que ele está lá, ele vai cobrar o valor dele. Pensando como produtor, quais as vantagens e as desvantagens dessas modalidades? Sem a gente entrar mais, já entendemos a questão da variação de líquidos e tal, mas quando você tem um cachê fixo, é melhor ou é pior para você como produtor? Eu só queria fazer mais uma colocação ainda sobre a remuneração do ator, que você falou, como que você defende o ator no cachê, né? Também existe uma outra variável, para além da forma de pagamento, que é o produtor entender a atuação deste ator. Por isso que existem nomenclaturas que a gente, no cinema, é mais fácil de entender, mas ator coadjuvante, ator protagonista, figurinista. No cinema isso está claro, no teatro isso também se aplica. Então, se é um ator protagonista, onde, na certa, o produtor conseguiu captar o dinheiro no mercado, porque existia aquele nome, o público está indo, porque tem aquele nome. Este é a pessoa que vai ser mais bem remunerada, este é o ator que vai ser mais bem remunerado do projeto. Esse, na certa, é um ator onde vai falar, eu quero ganhar o mínimo de tanto, mais tanto de bilheteria. Vai ter, né, mais poder de negociação no seu cachê, na sua remuneração, porque justamente ele tem consciência da importância dele dentro daquele projeto. E acaba sendo uma coisa coletiva, quer dizer, mesmo os colegas também reconhecem a importância daquele lá e sabe que o público está vindo porque ele está lá, não porque eu estou lá, né? Então, ainda bem que tem ele. Então, existe essa consciência, porque tudo é determinado, às vezes, pelo nome do ator envolvido. Então, você tem... Até o preço do ingresso varia porque tem fulano ou ciclano no elenco, né? Então, tudo modifica. Mas, legal. Agora, a pergunta, no meu caso, por exemplo, eu acho, como produtor, mais interessante que eu tenha, primeiro, o valor, né, o montante para levantar esse espetáculo, através de patrocínio, através de lei ou através de verba direta de alguma instituição, alguma coisa, e que eu remunere esse ator e que eu fique livre da bilheteria com ele, né? Então, como produtor, eu prefiro um acordo onde ele já tenha o cachê dele fixo, que eu pague ele mensal. Quanto é? São 2 meses de trabalho, eu te pago X por mês e acabou. Eu fico com a bilheteria livre. Mas isso é dúbio, né? É dúbio, porque a vontade é essa. Porque assim, você não tem surpresa. Você sabe quanto é que você vai receber, eu sei quanto é que eu vou te pagar, os dinheiros que a gente tem é esse, então esse aqui é teu, esse é teu, esse é teu. Pronto, ninguém tem surpresa. Por outro lado, o ator está com o dinheiro pago. Por que ele vai ter que ir na rádio às 8 da manhã dar uma entrevista? Então, quando ele tem participação de bilheteria, ele colabora mais para o projeto. Então, é dúbio esta necessidade. Então, antigamente, quando a gente estava falando, o produtor vendia o carro para botar o dinheiro na peça e depois ele comprava um carro e um apartamento com o que ele ganhou, era isso. Todo mundo ganhava pela bilheteria. Então, a Fernanda Montenegro ia para frente da escola distribuir ingresso, porque ela ganhava da bilheteria. E fazia peça de terça a domingo, 2 no sábado, 2 no domingo, porque ela queria ganhar dinheiro, porque ela não ia ganhar o cachê fixo dela, né? Então, é dúbio. E criaram os vícios, que se vocês... curiosidades, né? A Fernanda, por exemplo, trabalhei com ela 2 vezes já. A Fernanda é uma que ela entra em cena, quando ela sai de cena, ela sabe quantas pessoas tinham na plateia. Ela já contou quantas pessoas tinham na plateia. Não adianta você chegar com um borderô com X, ela sabe muito bem quantas pessoas estavam lá. E é isso mesmo, né? Quer dizer, é legal que você colocou esses contrapontos. A gente, por um lado, é mais tranquila a relação,
Se você fala assim, ok, eu tenho uma verba de tanto, você vai ganhar tanto, tudo bem, vamos lá, vamos, claro, todo mundo quer fazer sucesso, tudo, vamos fazer divulgação. Enfim, é um caminho bom, porque também diminui a base de conflitos. Então, o que acontece? A partir do momento em que um ator ganha uma participação da bilheteria, ele vai começar a discutir por que o ingresso está tanto. Por que a gente não sobe o ingresso? Qual é o valor dessa... Hoje tinha muita gente na plateia, não, a gente vendeu aí, fizemos uma promoção e vendemos para uma instituição, por um preço mais barato. Ah, mas eu não concordo. Então, você está vendendo mais barato o ingresso do que eu... Então, ele acaba sendo todos os atores, não um ator, mas todos os atores acabam sendo influenciados pelas decisões que você toma em política de vendas e tudo isso. Tudo, né? Qualquer coisa, até camarim, até catering. Por que tem tanta coisa de comida? Porque está gastando mais dinheiro, então menos dinheiro para ele receber no final. Então, eu costumo fazer uma participação. É mais trabalhoso para mim, mas, por outro lado, eu sinto um envolvimento maior. Principalmente nestas questões. Mais do que o cuidado com o dinheiro, né? Até porque, se ele, né, a gente que está há muito tempo, a gente já trabalhou com as pessoas várias vezes, as pessoas já sabem mais ou menos como você trabalha, mas eu sinto mais a participação dele assim, tem que ir na rádio? Vamos na rádio. Ah, é sábado às 8 da manhã? Vamos. Ah, SPTV, putz, ontem foi a festa que eu fui DJ até as 4 da manhã. Vamos no SPTV, 11 da manhã, estamos lá bonita, maquiada. Eu acho que esta participação fica mais... Aumenta o nível de envolvimento, com certeza. E até é interessante, né? Eu, por exemplo, nesses últimos trabalhos meus, a gente tenta envolver o ator, principalmente o ator que encabeça o projeto, né? Normalmente, hoje em dia, o projeto já é direcionado para esse ator, né? Normalmente, ou é o ator que procura o produtor, eu quero produzir tal coisa, eu quero fazer tal trabalho. Quero fazer tal papel, né? Quero fazer tal papel. Então, ele já está envolvido emocionalmente com a coisa. Então, o que você faz? Você tenta abraçá-lo, quanto mais ele estiver envolvido, melhor. Então, eu normalmente coloco esses atores, agora, por exemplo, no caso desse último espetáculo, eu coloquei o ator principal como idealizador do projeto junto comigo. Então, ele não tinha uma participação, né, na bilheteria. Mas depois do projeto pronto, concluído, quase no dia da estreia, eu falei assim, você é o idealizador junto com a gente, então a gente vai dividir com você o lucro. Ficou feliz da vida, né? Não existia esse acordo antes. A gente resolveu isso quase na semana da estreia. E isso deu um gás maior para ele, com certeza. Isso que você falou, vamos para a entrevista, vamos para a televisão, mas tem esse outro lado que eu falei também. Já começa, dentro do teatro, a querer comandar algumas coisas, isso sim, isso não, por quê, começa a questionar, né? Começa a fazer o trabalho do produtor, quase, né? Mas aí é só você chamar ele para participar de uma reunião na segunda às 9 da manhã que está resolvido. É exatamente isso. Tem isso também, né? Quanto que nós estamos... Em dinheiro de hoje, qual que é o cachê real que ganha um ator de teatro? Vamos lá. Fala você depois. É que é muito subjetivo, né? A gente cai de novo Os critérios, né? Naqueles critérios. É um ator que está começando agora, que até pouco tempo atrás ele estava contrarregrando, como ele apareceu em cena 2 vezes e acharam legal, ele está entrando agora em cena pela primeira vez? Não, é um ator que está estudando uma vida inteira e agora está despontando. É um ator que tem uma longa carreira, está há muito tempo, possui um histórico, então é muito subjetivo. Mas, como ponto de partida, de que você precisa, para um espetáculo, minimamente 1 mês de ensaio, 1 mês, pelo menos, é o mínimo de um teatro, e que você vai ficar pelo menos mais 1 mês em cartaz, então você está pensando que é pelo menos um projeto de 2 meses, estou falando ele no nascimento, né? Não estou falando uma compra de um espetáculo que já esteja pronto, né? Estou falando do investimento
da criação do ator, da concepção do ator, né, disso, eu imagino que mesmo um ator iniciante não deva receber menos do que R$2.000 por mês. Então, vamos lá, um ator iniciante, quando você fala R$2.000 por mês, você está falando de tanto faz se é ensaio ou se está em cartaz. Sim, sim. Essa é a tua ideia de cachê. Sim, porque assim, tem uma coisa que eu acho que, inclusive, é comum ver nos projetos, que às vezes as pessoas acham que o ensaio tem que ser menos remunerado do que a temporada. O meu pensamento é o contrário, eu remunero mais no ensaio do que na temporada, porque no ensaio essa pessoa está de segunda a sexta. Ela está criando, ela está concebendo, ela está totalmente imersa naquilo. A hora que a peça estreou, ela está lá sexta, sábado e domingo, ela pode ganhar outros dinheiros durante a semana, ela pode fazer várias outras funções, além do que ela ainda pode ter a participação de bilheteria. Então, eu costumo usar o maior... Se eu não dividir em partes iguais, eu costumo usar o maior valor para o ensaio. É muito interessante isso, porque antigamente era você pagava menos, né? Eles eram menos remunerados no ensaio e mais remunerados durante a temporada. Mas nos últimos anos isso mudou realmente. E, claro, a carga horária é muito maior, né? Às vezes você ensaia 6, 8 horas por dia. E outra, o ator não está só na sala de ensaio, ele está decorando o texto na casa dele, ele está estudando, ele está tendo encontros com o diretor ou com a equipe criativa, em horários alternativos. Quer dizer, ele basicamente trabalha 24 horas para aquele projeto. Então, nada mais justo que ele receba mais durante o período de ensaios, né? Mas a origem disso, né, é justamente que na época em que os atores investiam, né, que não tinha tantas leis e tantos editais e tal, quando você tinha pessoas, produtores que estavam vendendo o seu carro para investir, era normal você chegar para um ator e falar assim: agora eu não tenho dinheiro. Quando começar a temporada, vai entrar a bilheteria. Eu posso te pagar mais quando a gente estiver em cartaz. Agora, para os ensaios, eu tenho menos dinheiro. Então, durante muito tempo, você tinha um parâmetro que o cachê de ensaio era metade do cachê de temporada, né? Isso até hoje muita gente ainda coloca desse jeito nas planilhas e tal, mas está mudando mesmo. Quer dizer, hoje em dia tende a um equilíbrio de que você acaba fazendo um grande pacote pelo projeto inteiro e divide por mês e tudo bem. Eu sou parecerista de algumas comissões de projeto de leis e tal. Eu tenho visto, eu acho que a boa parte realmente está seguindo por essa lógica. Né, é um projeto onde ele vai ter um mês de ensaio e um mês de temporada, então ele vai estar dedicando 2 meses da vida dele. Por 2 meses é justo ele ganhar 10 mil, então 5 e 5. Eu acho esse raciocínio sensato, porque também o ator pode virar e propor o oposto, num caso de uma excepcionalidade. Olha, este mês para mim vai ser puxado, porque eu vou ter que me dedicar maior. Eu moro longe, para eu poder estar aqui todos os dias do ensaio, eu quero alugar um quarto aqui. Então, faz o seguinte, aí você me pagar 5 e 5, me paga 6 e 4. Isso também acontece, né? A questão também é de uma divisão, né? Na realidade, ele vai ganhar aquele X. Se vai ser dividido entre 60% e 40%, 50% e 50%, né, você faz lá um planejamento de 2 meses de trabalho, onde ele ganha R$6.000 para ensaiar e mais 5 na temporada, para um mês de trabalho, no total ele vai ganhar R$11.000. Então, você redivide um pouco como for conveniente. Se a gente não tem a bilheteria, por exemplo, né? Mas aquilo que você disse é real, né? Hoje em dia, né, com os editais, com o dinheiro de lei de incentivo, você acaba tendo uma outra negociação com os atores. Eu, particularmente, como produtor, eu tenho na minha cabeça e dentro das minhas produções uma média de valores, né? A gente tem, normalmente, entre atores que estão iniciando, eu tenho essa média de R$2.000 a R$3.000 por mês.
eu tenho um ator que ele está num patamar médio de carreira, que vai de 6 a 8 mil reais por mês, e eu tenho o ator protagonista que vai de 12 a 15 mil reais por mês. Você concorda? Tem um número por aí? Sim, grandes grupos, sim. Aí você tem todas as variáveis. Desse 2 aos 16, você tem um monte de variável, mas eu acho que é isso mesmo. Até porque, né, a gente falando de participação de bilheteria, e, de novo, voltando à questão do teatro só ser viabilizado com alguma verba, se a gente está falando de um teatro onde pode remunerar 16 mil reais por mês de um ator, é porque ele teve lei de incentivo, a gente conseguiu um grande montante. Ele não veio de verba direta ou de venda de espetáculo, né? Então, a gente teve um bom dinheiro, a lei de incentivo. E a lei de incentivo tem um limitador, que é um teto. Então, ele pode até virar e falar assim, por 16 eu não vou, eu quero ganhar 35. A lei não permite, a gente não vai poder pagar. Então, a gente vai ter que virar para o ator e falar, olha, até posso te pagar 35, Anthony Hopkins, se for Anthony Hopkins, mas vai ser 16 mil pela lei e o complemento de bilheteria. Está aqui, vou te mostrar meu cálculo. A gente vai estar num teatro de X lugares. Provavelmente você vai ganhar isso de diferença de bilheteria, porque eu vou te dar 10%, 12%. Aí você tenta comprovar, argumentar com ele. Mas a gente tem também um balizador que são as leis de incentivo, que são balizadoras também por conta de um estudo da FGV, super ultrapassado, mas foi o primeiro e único que aconteceu até agora, que são os medidores da cultura. Então, foi destinado quanto que cada pessoa que trabalha na área da cultura é remunerado em valor de mercado, né? Estamos falando de valor de mercado. Então, saiu as principais cidades do Brasil e aí tem lá os indicadores. Então, com este indicador, você tem uma base. Esse indicador ele aparece com base de cálculo de diária, de semana e de mês, né? Que depende da estrutura do projeto. E como ele é um indicador que já tem aí uns 10 anos, 9 anos, sei lá quanto tempo tem, então ele está defasado. Então, você pega aquilo mais ou menos como base e joga aí uns 30% de defasagem, você vai chegar num valor também que vai ser mais ou menos esse, dependendo da estrutura do projeto. Então, a gente tem, sim, um indicador de mercado, que baliza um pouco, minimamente, mas é a prática mesmo que vai ditar a regra, né? É totalmente diferente. O ator, e ele como ator, ele sabe também. O teatro é completamente diferente do cinema, que é completamente diferente da televisão, né? Então, ele também tem a ideia, né, que com o teatro ele não vai ganhar a mesma coisa que ele ganha na televisão ou que ele ganha no cinema, né? E muito provavelmente o trabalho dele vai ser maior, né? Ele vai ter que se dedicar muito mais e vai ganhar muito menos. Mas aí entra uma outra esfera, que é a paixão, que é a base de tudo, que é o teatro. Que é o retorno que ele vai ter na carreira dele por estar fazendo aquele papel, tá certo? Isso também faz diferença. Eu acho que um ator tem que ter muito essa noção, né? Eu estou fazendo um papel muito coadjuvante, escada, não vai chamar atenção para mim, está bem limitado e tal, então eu estou fazendo isso pelo dinheiro, então é uma coisa. Não, agora eu estou fazendo um papel muito importante, que vai ser muito falado, isso vai me colocar num outro lugar na minha carreira, então o investimento passa a ser outro, né? Sim, tem uma coisa que o teatro ele consolida o ator, né? Porque não desmerecendo a TV ou o cinema, pelo amor de Deus, mas na TV e no cinema você tem a possibilidade da edição. No teatro, não. Então, não são todos os atores que topam ir para o palco e ficar na frente da plateia. Como também tem ator de palco que odeia a TV, porque acha artificial, o oposto também se faz. Mas quando o ator consagrado na TV, isso também é muito comum fora do Brasil, né? A gente vê o povo de Hollywood, enfim, que ganha cachês milionários em Hollywood, fazendo teatro em pequenos teatrinhos em Londres, porque quer manter aquilo vivo, aquela coisa do saber improvisar, do desafio e tal. Então, para ele também, às vezes, não é a remuneração. A maioria das vezes, inclusive dependendo do ator,
E ainda mais há um tempo atrás, porque agora a TV também está dando uma reduzida nos cachês, está aproximando mais. Mas até pouco tempo atrás ele tinha um contrato fixo com a Globo, e ele fala, a Globo é quem manda na agenda dele, e você cancelar a temporada, peça paga, ingresso vendido, porque a Globo mandou ir lá fazer uma prova de cabelo. Porque o cachê dele, a vida dele é paga com aquele valor e não com esse. Mas esse aqui é onde ele faz, né, independente da remuneração. Isso a gente está falando no caso de atores consagrados, mas eu acho que no caso de um novo ator, né, de atores que estão começando, que eu acho que isso é importante de saber, de pensar, é isso, é ele poder entender o quanto de tempo ele está disponibilizando para o projeto. O quanto que, né, em forma geral, quanto é que um ator tem que receber? Qual que é o custo dele? Em que momento que ele está da carreira dele? O quanto ele está disponibilizando para um projeto? Eu acho que é esse o custo que o ator tem que receber. Outra variável importante é assim, quando que o espetáculo vai estar em cartaz? Então, por exemplo, às vezes você tem um espetáculo que está em horário alternativo, está fazendo o espetáculo quarta e quinta-feira. Bom, eu ainda posso pegar um outro espetáculo para fazer no horário nobre, então eu posso aceitar um cachê menor para fazer esse trabalho, porque essa vai ser só um complemento. Ele não me impede de fazer outras coisas e tal. Vou fazer um infantil. O infantil é outra realidade, então é importante, me dá hora de palco, me dá hora de voo, tá sentindo o público, vou trabalhar com um diretor, ganha menos, tá bom, mas eu e é uma coisa, quer dizer, é muito raro um ator que viva de teatro, né, gente? Normalmente o ator ele complementa com outras coisas, né? O ator ele faz o espetáculo, ele faz uma publicidade, ele dá aula numa escola, ele dá palestra, é figurinista faz um debate, também, é um cenógrafo figurinista também. Exatamente, ele vai se complementando. Muito raro um ator que se mantém, né? que paga suas contas mensalmente só com o teatro, né? É raríssimo. Diferente, por exemplo, da parte técnica, da equipe técnica, que esses, sim, às vezes sobrevivem realmente daquela função, né? A maioria, pelo menos a maioria que eu conheço, trabalham com aquilo e só fazem aquilo. Aliás, é uma categoria, né? São algumas categorias, né? Luz, som, vídeo, etc., que são poucos os profissionais, né? Então eles emendam um trabalho no outro, e às vezes eles fazem isso também. Tem as montagens, né? E eles fazem trabalho terça, quarta e quinta, e sexta, sábado e domingo eles fazem um outro, e eles realmente vivem daquilo e trabalham o ano inteiro, e tem trabalho o ano inteiro. Diferente do ator, que às vezes ele não tem, né? Ele não está no palco o tempo todo, porque quanto mais o tempo passa, né, esse mundo que a gente vive, menos tempo de teatro a gente tem, né? As temporadas antigamente eram temporadas longas, grandes, gigantes, né? Nós tivemos temporadas nos anos 80, 90, né, de, sei lá, Irma Vap e Muro de Arrimo e grandes espetáculos, né? Marília Pêra, Elas por Ela, eram temporadas de 7 anos, 8 anos, 9 anos, às vezes no mesmo teatro, né? Hoje em dia não, isso foi diminuindo, enxugando, e a gente chega nisso hoje, que a gente tem um mês de ensaio, 1 mês e meio de ensaio, e um mês e meio de temporada. E aí você tem que começar outro espetáculo do zero, porque muitas vezes esse espetáculo não vai ter continuidade, né? Porque tem isso também, né? O que é uma tendência mundial, na verdade, né? Infelizmente, porque... Não nos musicais, né? Não no caso do musical, mas no caso do teatro, sim. Londres, você fica... A França, a Riane Moschini ensaia 3 meses para ficar 1 mês. Se é sucesso, ela fica 2. Pois é. E aí o ator acaba emendando um trabalho no outro, e às vezes é até ruim para o produtor, porque às vezes ele faz um espetáculo, logicamente, o teatro tem uma das características do teatro é a magia mesmo. A gente não sabe o que vai acontecer, né? A gente nunca sabe. Pode ser que você fale assim, essa peça não vai rolar, não vai acontecer nada, e ela vira um sucesso estrondoso. E às vezes você vice-versa, né? E vice-versa. E aí você quer dar continuidade, né? O espetáculo foi um sucesso, você quer dar continuidade, 50% do seu elenco já tem um outro trabalho,
porque durante as apresentações, enquanto ele estava se apresentando com você naquele teatro, durante a semana ele já estava ensaiando um outro, que ele ia estrear em seguida, quer dizer, justamente para isso, para não ter esse gap, né, para não ter esse buraco. Eles vão pegando um atrás do outro, e como as temporadas estão curtas, então o ator é enlouquecido, né, ele vai fazendo um atrás do outro, um atrás do outro. Agora, vocês viveram alguma vez conflitos em elenco por causa de remuneração? Sim, eu tive uma peça onde o protagonista, não vou falar nomes, tá? Por favor, eu tive uma peça onde o protagonista era muito protagonista, a peça inclusive levava o nome da personagem do protagonista, e ele era o ator do momento. E aí então eu fechei com ele, o protagonista, comecei a peça o elenco a partir dele, né? Então ele é o protagonista. Agora, quem que vai ser a mulher que ele se apaixonou e que não sei o quê? Quem vai, a partir da persona dele. E eu chamei, então eu fiz aquilo que eu falei, né? Dividi o elenco, então eram acho que 9 pessoas no elenco, era uma peça de bastante atores. Então eu dividi o protagonista, a faixa de elenco X, a faixa de elenco e 2 novos ali que estavam na faixa dos 2, 3 ali, né? Então eu dividi esses elenco e comecei a fazer perfil. E aí um deles aqui, que era logo abaixo do protagonista, era muito boa, só que junto tinha outras 2 atrizes, eram 3 atrizes, junto tinha outras 2 atrizes que tinham o mesmo peso. Então, era o mesmo cachê. E a hora que eu chamei ela, ela falou assim, me interessa, sim, gostei do elenco, mas quanto que... E o cachê está honesto para mim. Mas quanto que o protagonista está ganhando? Eu falei, mas o que eu vou te falar é o teu cachê, não vou te falar o cachê dele. Não, tudo bem, o cachê dele realmente não precisa, ele é a pessoa, a peça vai acontecer por causa dele. Mas eu quero que você coloque no meu contrato, e se você não quiser falar quanto que os outros estão ganhando, tudo bem, mas eu só posso ganhar menos do que ele. Ninguém pode ganhar igual ou mais do que eu. E aí, obviamente... Obviamente que eu falei, não, então a gente está falando de outro tipo de espetáculo, esse é um espetáculo onde a gente quer participação, né? Eu acho que, desculpa se eu não entendi o teu papel como atriz, eu achei que você... Eu acho que, inclusive, durante o ensaio, talvez você não faça essa personagem, você faça essa ou aquela, a gente ainda vai sentir durante o ensaio qual das 3 que vai fazer qual das mulheres e tal. Eu acho que o projeto, me equivoquei em te chamar, pedir desculpas, mas eu achei uma grosseria absurda querer pautar o valor do cachê dela em cima do cachê do outro. É como se, para eu aceitar um trabalho, eu tenho que saber quanto é que o outro está ganhando. Mas o meu trabalho, eu sei quanto é que eu tenho que ganhar. Eu nunca tive esse problema. Quer dizer, sempre foi uma negociação muito certeira assim, nas minhas produções. Mas eu já tive problema depois da estreia, né? Que às vezes o espetáculo acaba, né, alçando o voo, acaba gerando... E aí você tem um acordo e eles querem renegociar o acordo, porque eles estão vendo que o espetáculo está rendendo demais, e aí eles querem outro tipo de participação, né? E aí você... Chega um momento que eles falam, ou a gente faz a negociação, ou então eu saio do espetáculo, e aí você vai e aí você vai fazer o quê? Você vai processar, você vai pegar aquele contrato, vai entrar com processo contra o ator, e aí você acaba negociando e encontrando o meio termo. Ou não, né? Ou simplesmente fala, então sai. Tchau. Vou para outra. Eu já passei por isso. Já fiz também, sai. Eu prefiro, eu não aceito muito bem a situação de ser colocado contra a parede, assim, sabe? Eu acho que todos os atores são substituíveis e muito acontece por conta disso, quer dizer, quanto o outro está ganhando? Isso é de enlouquecer, quer dizer, acho que se a gente pode dar um conselho para as pessoas que estão começando e que acho que evite muito se colocar na comparação. Não é isso. Você tem que saber se para você aquele trabalho interessa, se aquele cachê que está sendo proposto para você, se aquela remuneração que está sendo proposta para você te interessa. E não tem que ficar
comparando com ninguém. Acho que é um quando absurdo. isso acontece, eu já falei isso em algumas ocasiões para algumas pessoas. Se eu quisesse ganhar dinheiro, eu ia trabalhar no mercado financeiro. Eu optei por trabalhar com prazer. Então, eu quero as pessoas trabalhando felizes. Então, não está feliz com o cachê, está querendo pautar o seu cachê em cima do cachê do outro, não está feliz no projeto, não fique. Para ficar triste, não fique. Eu sou muito a favor disso, sabe? Então, Concordo. eu acho que esse tem que ser o maior balizador, né? Bom, vamos lá. Temos uma pergunta, né? Da plateia. A Catarina perguntou: para remunerar o ator é preciso apenas ter o DRT ou é necessário abrir um CNPJ MEI? Vamos lá. A contratação de qualquer profissional, seja ele ator ou qualquer profissional que seja, ela é irregular se ela não for feita de algumas formas. Primeira forma, se você contrata uma pessoa física, você tem que fazer um negócio que chama RPA, que é um recibo de pagamento onde você vai colocar o valor da remuneração. Como ele é uma pessoa física e você é um contratante, pessoa jurídica, alguns impostos têm que ser retidos na fonte, onde o empregador, né, o contratante paga, e outros é retido do funcionário, de quem está sendo contratado, ou empregador, ou prestador de serviço. Então, neste caso, esses recolhimentos saem muito alto. Então, para começar, vai pagar 11% de INSS, vai pagar 5% de ISS, já deu 17%, e vai pagar o imposto de renda proporcional. Então, se o pagamento for acima de R$ 1.900, já começa a valer. E aí a alíquota vai até 27,5%. Então, quer dizer, essa contratação pode ter uma retenção de até 50% do valor. Então, ninguém gosta que esta contratação seja feita desta forma, quem está sendo remunerado. E para quem está contratando também é muito ruim, porque ele é obrigado a reter na fonte. Se ele é uma empresa onde ele não está enquadrado no Simples Nacional, ele vai ter que fazer as contribuições patronais, que aí são as retenções dele. É uma encrenca. E vai ter que pagar as retenções, anexar isso na prestação de contas, são 2 pagamentos diferentes. A prestação de contas dele vai ter que vir formada pelo documento do RPA, o contrato de serviço, uma cópia do documento do contratante, as retenções, a cópia da transferência. É uma encrenca para o produtor fazer contratação pessoa física. Então, por isso, é melhor que a contratação seja pela pessoa jurídica. Um ator que não tenha um fluxo muito grande de trabalho, para ele não vale a pena ser uma pessoa jurídica, porque você tem que pagar contador, você tem que fazer declarações anuais, você tem os impostos, você paga os impostos de acordo com a contribuição. Então, se é um ator em início de carreira, a boa alternativa é a MEI, que é uma empresa onde qualquer pessoa pode ter, um eletricista, qualquer profissional que não seja regulamentado, por exemplo, um advogado não pode ter uma MEI. Mas qualquer profissão que não seja regulamentada pode ter a MEI, porque é uma forma dela poder ser contratada que não seja através de pessoa física. Ela pode, inclusive, ter até um funcionário. Então, com a MEI, o contratante fica isento desses pagamentos e destas retenções, e quem está sendo contratado também. O único pagamento que ele vai ter é abrir MEI, é muito fácil, qualquer pessoa pode abrir, não precisa ter um contador, ele mesmo pode responder, assinar, é tudo digital, e a única contribuição que ele paga é R$ 67,00 por mês, que é o INSS, ou seja, também está contribuindo para a aposentadoria dele, é uma forma dele se formalizar, dele poder, por exemplo, utilizar o SUS, utilizar num caso de acidente. Então, esta é uma instrução, mas não é uma obrigatoriedade. Mas... Agora, certeza, se você é um ator ou qualquer outra a equipe técnica, se você está num espetáculo profissional, você vai ter que dar nota fiscal. Você vai receber e vai ter, essa remuneração você vai ter que emitir uma nota fiscal. Eu acho que a gente pode até traduzir isso. Primeiro, assim, a pergunta dirigida para nós, mas a gente está dando uma resposta que tem a ver
com a realidade do país e não com a realidade do teatro, né? Vamos deixar isso bem claro. Não é que nós, no mundo do teatro, exigimos que a pessoa tenha MEI, nós do mundo do teatro exigimos que a pessoa tenha uma empresa. Não, não é isso. A lei tributária do Brasil é muito complexa e mal feita, é péssima, né? Toda a regulamentação tributária é muito mal feita. Então, para você viver dentro da legalidade no país, as possibilidades são complicadas. Então, até pouco tempo atrás não existia MEI, né? Vamos lembrar, e aí você tinha... Era pior ainda, né? Então, o que acontece? Você pode, sim, eu como contratante, eu sou um contratante, estou contratando um ator. Se o ator chega para mim e fala, eu não tenho MEI, também não tenho empresa, bem, eu posso te contratar, não tem problema nenhum. Vai dar um pouco de trabalho para mim? Vai dar um pouco de trabalho para mim. Mas a verba que eu tenho para te pagar é X. Como eu vou ter uma retenção aqui, eu vou ter que diminuir o teu cachê, porque eu vou ter que reter uma verba como empregador. Então, se o teu cachê ia ser de R$2.000, como você não tem empresa, só posso te pagar 1.700, porque eu vou pagar mais 300 de recolhimento. E você, dos teus 1.700, pelo formato como você está recebendo, você ainda vai ter descontos e descontos e descontos, e no fim você vai receber 1.000. Essa é a realidade tributária brasileira. Então, existem esses recursos de você ter uma empresa ou você ter um MEI, que se chama microempreendedor individual, que é uma forma de você ter uma pessoa jurídica pequenininha que paga seus impostos, mas é mais simples de lidar. E aí você consegue emitir uma nota fiscal, quer dizer, você falou, tem que emitir uma nota fiscal. Pode emitir o RPA, que não é uma nota fiscal, mas equivale a uma nota fiscal para quem está contratando. RPA é recibo de profissional autônomo. Então, é possível. Mas eu digo, nós como produtores, é muito difícil, né? Eu, por exemplo, todo mundo que presta serviço para mim, eu peço a nota fiscal. Não tem a nota fiscal? Peça para um amigo emitir a nota fiscal para você. Que também não é legal, que é uma coisa complicada. Eu não aceito. Eu prefiro fazer o RPA do que ser um representante. Enorme, né? Coitado. A não ser que... É um risco muito grande. É um risco muito grande. As poucas vezes onde isso aconteceu, a empresa que eu aceitei tinha no seu contrato social e KNAI agenciamento. Exatamente. Aí, então, eu fiz um KNAI, contrato, né, de interveniente anuente. É bem complexo, porque eu já tive situação de eu nem sabia, a pessoa me deu uma nota fiscal que não era dela e eu tive que pagar na prestação de contas, pegaram que aquela não era, então deu um problemão. Deu um problemão. Então, a gente, por lei, é isso, a gente precisa pagar oficialmente a pessoa, então precisa ter um documento para pagar. A outra pergunta também é o DRT. Estava junto com a pergunta, né? O DRT, quer falar? Não, fala. O DRT é um registro que certifica que você é um profissional. Como a medicina tem um registro profissional, como o direito, como qualquer profissão regulamentada, possui um registro, alguém te certificando a capacidade que você tem que comprovar. Tal. Isso acontece, quem faz isso é o SATED, o DRT de ator. Só que isso é uma obrigatoriedade. Isso é uma obrigatoriedade? Isso é. O SATED pode, a qualquer momento, chegar na produção e falar, cadê os DRTs do ator, do figurinista, do cenotécnico? Isso não é só do ator, não. O figurinista, para ser figurinista, produtor. Eu tenho DRT de produtora. Para ser produtor, tem que ter DRT. O SATED pode. O SATED pode. Nesse último trabalho meu agora, dentro do SESC, o meu contra-regra, ele tinha que ter o DRT de contra-regra. Para ele abaixar a vara, sem o DRT de contra-regra, eles não aceitam. Eu acho... Então, é uma obrigatoriedade? É uma necessidade? Mas isso acontece no mercado? Não. Não acontece no mercado por uma série de fatores que aí você vai ter que abrir um novo bate-papo, me convidar e convidar o representante do SATED aqui junto. Mas
acaba não acontecendo, de ser uma obrigatoriedade a apresentação do DRT. Eu só quero deixar aqui claro que eu sou a favor, sim, porque eu acho que quanto mais a gente lutar pela nossa profissionalização da classe artística, melhor. Mas eu também sou a favor que o sindicato, que é quem emite, represente e dê uma série de condições boas. Então, esse é um outro assunto. Mas é uma obrigatoriedade? É uma prática de mercado? Não é. Não, depende também da instituição que você trabalha. Por exemplo, no caso do SESI e do SESC, é obrigatória, ao SESC é obrigatória a apresentação do DRT. Eles agora, por exemplo, nos últimos anos, principalmente agora, nessa retomada, eles vinculam o pagamento da última parcela com a apresentação de todos os DRTs. Se você não apresentar todos os DRTs, eles não te pagam a última parcela. Ou seja, você é obrigado a apresentar o DRT de todo mundo. Agora, nós falamos do aspecto tributário, né? Existem esses custos com o ator, um custo mínimo que seria por MEI, né, que isso também só até um certo limite, porque a partir do momento que a pessoa começa a ter um ganho maior, ele se descaracteriza, ele não pode mais continuar sendo MEI, tem que ter uma empresa mesmo, tal. Mas existem custos daí e vamos entender o aspecto do benefício trabalhista que existe. Existe benefício trabalhista para ator? Deveria. Não. O ator não tem benefícios trabalhistas, nem por parte das produções e nem por parte do sindicato. Então, é uma coisa, por isso que eu falo que eu sou muito a favor da profissionalização, para que isso aconteça. Quando o espetáculo viaja, ou então, se há um espetáculo que tem risco, por exemplo, eu fiz uma peça onde tinha um número de aéreo, tinha artistas circenses. Neste caso, sim, eu contrato seguro de vida. Ou nos casos de viagens e tudo mais. Mas é uma decisão sua, né? É uma decisão minha, obrigatoriedade nenhuma. Não tem obrigatoriedade, mas... A lei não aceita, inclusive, que eu coloque os impostos. Esse é um custo que eu, produção, pago. A Lei Rouanet não permite, o PROAC permite, desde que explicado, justificado e argumentado. A Rouanet não permite, então, esse é um buraco, sim, que temos. E, dependendo do espetáculo que o ator esteja fazendo, eu produzi circo, né? Mais importante do que o figurinista era o fisioterapeuta. Todos os dias lá. Porque é um esforço muito grande. E que é raro ter, né? Muito raro. Muito raro ter. E aí, entendendo que a contratação de um ator dentro da realidade brasileira hoje costuma ser por tempo limitado, né? Quando você contrata um empregado, você normalmente está fazendo um contrato que é por tempo ilimitado. O cara vai trabalhando até que o dia que você manda embora, e aí tem as leis trabalhistas, a regra para rescisão, não sei o quê. Não, no teatro isso não funciona assim, normalmente são contratos por tempo determinado, depois podem ser renovados e tudo, mas é por tempo determinado. Então é uma característica de trabalho temporário, não é um trabalho definitivo, não é um emprego. Então nunca... Há muitos anos atrás, o SESI registrava atores com carteira assinada. Era um único caso. Alguns musicais registram também, né? Os musicais de naming writing, né? Os musicais da Broadway registram também. Aqui no Brasil? Sim. Sim. Então vão ficar muitos anos em cartaz, porque senão não... às vezes são obrigatoriedades, sim, de registrar. Porque vão fazer um período muito grande, tal, e registra. Pode ser, mas assim... Mas o ator fica totalmente direitos nenhum, quer dizer, o ator não tem direito trabalhista, não existe, não é uma relação trabalhista, né? Nunca é. Tá. Eu queria perguntar para vocês, que vocês aconselhariam um ator tomar cuidado na hora de ele combinar uma remuneração com um produtor, né? É a posição oposta à sua, né? Normalmente, você
você é o produtor, você vai falar com o ator e você toma vários cuidados para explicar, para ficar tudo claro. Agora, o que ele tem que tomar cuidado? O ator tem que tomar cuidado na hora que ele está combinando uma coisa de remuneração com o produtor. Olha, eu tenho como base o cinema. Eu sou formado em cinema. E quando você eu fiz uma faculdade de cinema fora, na Itália, trabalhei com grandes profissionais, eu tive 1 ano e meio com Bertolucci, eu tive 2 anos com escola, quer dizer, e eu me lembro até hoje do primeiro encontro com Bertolucci, com nós atores, porque eu fazia como ator, né, a faculdade. Ele disse: a primeira coisa que um ator tem que, quando ele resolve ser ator de cinema, a primeira coisa é procurar um advogado. Então, a primeira coisa, você busca um advogado, porque a primeira coisa é o contrato. Tudo tem que estar no papel. E eu acho, né, nos meus últimos trabalhos como produtor, eu procuro, desse lado, auxiliar o outro lado também, e dizer, vamos colocar tudo no papel, para depois a gente não ter problema, né, não ter dúvida, né? Eu acho que o ator tem que entender um pouquinho de contrato, estudar um pouquinho, se debruçar sobre o que dizem os contratos, né? Porque esta vai ser a realidade dele única e exclusiva de contratação. A Globo contrata com carteira também. Se ele entrar na Globo, ele vai fazer 9 meses, 9 meses de carteira. Aí tem convênio, tem tudo bonitinho. Mas, se ele não entrar na Globo, a realidade dele para o resto da vida vai ser contratado. Então, a recomendação é que saiba identificar cláusulas no contrato. Quais são os 2 pontos que são analisados num contrato de contratação de ator? Primeiro, remuneração e disponibilidade de tempo. Então, você tem que ver se isso está de acordo com o que foi combinado, se o que está te falando, você tem que estar de tal e tal lugar no ensaio, está de acordo com o que te falaram, você tem que se apresentar em tal teatro de sexta a domingo, foi o que te falaram, para isso você vai receber X reais, foi o que te falaram, todo dia 5, foi o que te falaram. Conferir estas informações, conferir se tem informações para casos que não sejam os da temporada, como, por exemplo, viagem. Aí, numa viagem, tem que estar no contrato, que você vai ser remunerado pela viagem por outro valor, ou não, é o mesmo valor, mas que teu custo com alimentação e hospedagem é da produção e não teu. Então, conferir que estas informações estejam no contrato, que te resguarde neste caso. Então, o que foi combinado está lá escrito no contrato, entender e interpretar isso. E a outra coisa que pauta um contrato com o ator é o direito de uso de imagem. Então, para o produtor, isso é muito importante, porque se o ator não autorizar o direito de uso de imagem dele, eu não posso fazer um comercial da peça na Globo, por exemplo, porque o meu contrato com ele vai ser só em cima do palco. Então, eu tenho que ter um contrato que ele me autoriza o uso de imagem para comercialização do espetáculo. Então, olhar isso também, porque o ator, ele tem... O que ele tem? A interpretação, o estudo dele, mas ele é uma imagem, ele está vendendo aquela imagem. A gente está falando no caso do teatro, mas no caso da publicidade, por exemplo, o que ele faz? Ele vende uma diária. Quanto é que você vai ganhar para gravar um comercial? É um dia, ele vai gravar o comercial num dia. Tem ator que ganha 150 mil reais para gravar um dia. Por quê? Ele não está cobrando o cachê dele daquele dia da gravação, ele está cobrando o uso da imagem dele. Aí o contrato vai vir, eu vou poder explorar a tua imagem por 6 meses em internet. Não, em 6 meses internet, outdoor, impresso. Tá? Então, ele tem um produto que é a imagem, ele tem que entender que ele negocia a imagem dele. Dependendo do ator também, se é um ator que tem um contrato televisivo, por exemplo, eu não sei a Record, o SBT, eu não sei como funciona, mas a Globo, por exemplo, trabalho muito com atores globais e a gente tem que pedir autorização da Globo para uso de imagem. Então, a Globo autoriza o uso de imagem daquele ator, né? A semana que vem o tema do nosso encontro é contrato, é o contrato. A gente vai dissecar um pouco o contrato do ator. Nossos convidados são a Cris Olivieri e a Andréa Francês, que são 2 advogadas que trabalham
atuam nessa área. O legal é que a Cris é mais para essa área dos direitos autorais, então quem estiver ouvindo quiser ver, vai, porque ela sabe tudo, e a Andréia é mais para a questão do agenciamento de ator. De né? atores, Agora, eu acrescentaria uma coisa que vocês não falaram, que é a seguinte: acho que um cuidado que cada ator tem que ter na hora que ele trabalha vai negociar a remuneração é saber quem é o produtor que está do outro lado. Que histórico tem esse produtor? O que ele já fez? Porque se você vai falar com está falando com um produtor que já tem 10 anos de mercado, tal, pode assinar tranquilo, porque ninguém sobrevive nesse mercado se não é correto. E se você, por outro lado, está fazendo um contrato com um cara que está na segunda produção dele, aí você toma mais cuidado. Aí você toma um pouco mais de... e vai se informar se já não tem algum histórico, porque às vezes você tem produtores que têm altos históricos de falcatruas e, enfim, coisas erradas, e essas pessoas continuam no mercado por algum tempo, né? A gente tem várias histórias aí para contar, mas saber quem quem trabalhou com ele, que a pessoa já tem um tempo no mercado, isso é muito importante também, mais do que o contrato, porque o contrato é um papel. Se você resolver processar o teu empregador ou vice-versa, eu, por exemplo, já tive situação, algumas vezes, de atores que descumpriram o contrato comigo. Eu nunca processei nenhum ator. O trabalho que é isso na justiça brasileira não compensa. Você vai processar, você vai ficar anos pagando advogado, um perrengue, um problema, não sei o que lá. O resultado pode vir qualquer coisa, porque, afinal de contas, é a justiça brasileira e ela é bem falha. Então, eu prefiro não processar, tomar o prejuízo e nunca mais contratar essa pessoa. Se possível, até contar para todos os meus amigos. E, de preferência, falar para todos os grupos de produtores o que essa pessoa aprontou com você, claro. Exatamente. É a melhor solução, né? Então, para mim, o mais importante é esse aspecto. Existem algumas formas indiretas de benefícios e remuneração para um ator? Vou fazer uma pergunta assim: quando você está numa empresa, você, além do teu salário, você tem lá vale transporte, vale refeição. Nós não temos esses, né? Normalmente a gente não tem isso no teatro, mas existem outras formas de beneficiar o ator? Sim, o teatro tem uma coisa que todo mundo ama, que os atores, principalmente, porque eles são os que mais fazem fruto disso, são os apoios. As permutas. Então, tem permuta em restaurante, permuta em cabeleireiro, permuta em academia, permuta em manicure. Tem ator que já começa falando assim: o que a gente vai ter de permuta de academia? A gente vai ter pilates, né? Então, isso é uma coisa que não é uma obrigatoriedade, nem todas as produções vão conseguir. O apoio está condicionado ao ator ter uma grande visibilidade, que às vezes, hoje em dia, nem precisa mais ser ator de novela, de Globo, de canais e tal. Basta ele ter um número grande de seguidores, os lugares já apoiam. Ele vai fazer, falar, fulano tem 1 milhão de seguidores, bacana, ele faz um post aqui na academia, então pode vir. Então, isso é um valor agregado que o ator tem, o técnico jamais, nem o produtor. O produtor, no máximo, como for lá negociar, vai... Às vezes vai junto, né? Vai junto, E às vezes mas você esse é um benefício do ator. Às vezes você faz um acordo também com o ator, eu já fiz isso, de você dar uma ajuda de custo, por exemplo. Às vezes o ator vem de fora, né? Um ator que vem do Rio de Janeiro, por exemplo, aí você, além do cachê, você tem que pagar a passagem, você tem que pagar a hospedagem, né, o almoço, a janta, o transporte do teatro para o hotel, do hotel para o restaurante, do restaurante. É quase uma produção local que você faz, né, quando o ator é de fora. Mas tem atores da própria cidade, por exemplo, de São Paulo, que às vezes a gente faz um acordo com ele. Olha, além do meu cachê, eu quero X de gasolina para chegar até a sala de ensaio ou chegar até o teatro. Ou você me paga, né, o Uber. Tem um nome para isso, inclusive, que não deixa de ser um benefício.
Mas, quando eu falo eu não considero um benefício, porque isso pode estar embutido no cachê. Eu vou explicar meu pensamento. Mas tem um nome para isso que chama per-diem. Quando você vai contratar um ator, principalmente quando o ator é de fora, vem do Rio de Janeiro, né? Então você está colocando, você contrata hospedagem e tal, e você fala para ele, eu vou te dar um per-diem de R$200 por dia. O que é esse per-diem? É para você se locomover do teu hotel até a sala de ensaio, almoçar e jantar. E está aqui teu hotel com café da manhã. Então, quer dizer, a estadia, a permanência dele em São Paulo, que só tem um objetivo, que é estar fazendo o ensaio, está sendo remunerado. Ele está sendo remunerado para isso, e ainda as despesas dele de permanência aqui, que é uma necessidade da produção, tem que ser remunerada. Alimentação, transporte e hospedagem. Então, isso acontece muito no caso de vir atores de fora. Aqui dentro é mais raro você fazer isso, porque normalmente você já negocia no cachê. Estou te pagando 8, mas está tudo aí. Né? Mas é que eu vou ter que pegar... Não, é isso. Senão eu vou ter que te pagar 5, te pago os Ubers. Mas normalmente este valor já vem embutido. Inclusive, na lei do PROAC, ICMS, você não pode ter despesa com alimentação e transporte para contratados remunerados, nem alimentação da cidade de origem. Então, é, inclusive, proibido. Né? Então, quer dizer, este valor, que seria um benefício, está embutido no cachê. Né? Mas, vamos fazer a contrapartida disso, significa também que se você está em cartaz na tua cidade, mas a peça vai sair para viajar, é muito importante que você negocie como é que vai ser a questão de transporte, alimentação, hospedagem durante as viagens, né? Sim, porque isso tudo fica por conta da produção. Tem que ficar por conta da produção. Eventualmente você pode combinar, a produção pode combinar com você que vai ficar por conta de você, mas vai ter que te dar um cachê à altura onde você vai poder pagar isso. São formas diferentes, mas é uma coisa que tem que ser negociada e prevista no relacionamento do ator com o produtor. É. Agora, para finalizar, eu queria perguntar o que você, como produtor, espera de contrapartida do ator pela remuneração que você está pagando para ele? O que você espera dele? Em termos financeiros? Não, não. Então você, ok, fulano, eu estou te pagando o cachê, combinamos. Estou te pagando isso. Eu espero... O que eu quero? O que eu estou esperando? O que eu considero que com esse dinheiro que eu estou pagando para ele, eu tenho o direito de exigir dele? Eu acho que quando você contrata um ator, seja o produtor, ou seja o diretor, ele espera o retorno ou artístico ou eu acho que é um empenho, né? Você espera que ele cumpra tudo aquilo que foi acordado, né? É o mínimo, né? É isso que a gente falou, né? Quando o ator vai fazer um contrato, foi chamado para um trabalho, coloca tudo no papel, elenca tudo direitinho, para que não tenha problema, para que a gente não tenha nenhum tipo de ruído depois. Então, quando eu contrato um ator, quando eu chamo alguém para trabalhar e digo, eu vou te pagar 12 mil ou 15 mil reais por mês, eu espero que ele cumpra com aquilo que a gente combinou, que ele vá nos ensaios todos os dias, que ele se dedique, que ele chegue com o texto decorado, que ele participe, né, que ele seja uma pessoa saudável dentro do grupo de trabalho, que ele não crie nenhum tipo de atrito, e que ele cumpra com as suas funções. Eu acho que basicamente é isso. Eu acho uma coisa que se aplica para o ator, mas eu acho que é um pouquinho para cada área exercida no teatro. O teatro, como ele tem essa coisa envolvente que eu falei, né? Toda semana, todos os dias da semana, todo mundo lá e tal, os lugares se misturam um pouco. As pessoas se sentem mais íntimas umas do que das outras, gostam mais de um do que o outro, que é natural, porque está todo mundo vivendo ali. E o ator, diferente do produtor ou do coordenador técnico, ele está se expondo. Então, essa sensibilidade para poder criar os personagens, ele está tendo, ele está testando, então a exposição dele é maior e ele tende a ter esta sensibilidade, que eu estou dizendo de afinidade um pouco maior.
Então, o que eu acho uma coisa muito interessante como exercício, e vale para todas as profissões, né, do segmento, é o respeito pelo profissional que está com você. Então, o diretor é o diretor. Para ele pertence a direção. Se ele está te pedindo para testar, testa. Se o produtor está falando que você precisa estar as duas, esteja as duas. É porque tem uma razão para estar as duas. Se a figurinista está falando que aquela roupa vai te dar maior movimento, vá, ouve. O que não quer dizer que você não pode colaborar. A colaboratividade é maravilhosa. Então, você virar e falar assim, olha, figurinista, tem, mas eu vou te dizer uma coisa, eu engordo demais, é porque eu estou magrinha, porque eu vim de uma gripe, mas eu vou engordar. Isso tudo é colaborativo, é ótimo. Mas aí, o respeito da hierarquia é muito bom e, às vezes, isso se perde, as pessoas ficam muito preocupadas com as outras. Muito interessante isso. A hierarquia é muito... Eu prezo muito pela hierarquia. Eu não sei se é porque eu trabalhei com muita gente das antigas. Porque você trabalhou fora. E lá fora isso é muito respeitado. Aqui no Brasil essas coisas se misturam um pouco, mas lá fora isso é muito respeitado. Mas se você já deve ter, com certeza, trabalhado com pessoas, né, das nossas antigas, né, ou dos antigos, né? Eu, como a Fernanda, trabalho muito com a Natália, trabalhei com a Tônia. Então, elas prezam muito pela hierarquia. E o teatro tem uma hierarquia. A gente tem que definir as funções, entendeu? E tentar não invadir a função do outro. Isso é muito importante. Eu acho. A hierarquia é muito importante. E é isso, quer dizer, a hierarquia nem sempre é linear, né? Não é que tem onda, mas isso é com esse, isso é com aquele, né? E assim, eu acrescentaria duas coisas aí no que vocês falaram. Uma é o bom convívio, né? E o bom convívio não só dentro da hierarquia, mas com o teu entorno mesmo. Tá muito démodé o estrelismo, né? Isso é uma coisa que hoje em dia não cabe muito mais. Então, você tratar bem todo mundo que está na equipe, da camareira, ter respeito com a camareira, ter respeito com o técnico, cumprimentar as pessoas quando você chega, né, o funcionário do teatro. Isso é uma coisa que muitas vezes, já vi muitas vezes um ator consagrado ir lá e cumprimentar, e um ator jovem passar batido, nem falar bom dia, nem boa tarde para ninguém. Então, acho que isso é uma coisa que a gente espera quando a gente contrata um ator, né? A gente chama de uma boa coxia, né? Eu chamo de uma boa coxia. Um espetáculo com uma boa coxia, que tenha uma boa coxia, ele tem 50% do trabalho feito, né? Esse respeito pelo outro, pelo profissional, com certeza você só tem a ganhar dentro do ambiente, só tem a ganhar. Segunda coisa que eu colocaria, que tem a ver com o que você puxou antes, sobre direito de imagem, quando a gente está remunerando um ator, né, a gente está remunerando também pelo direito de imagem, e não só direito no sentido de, eu vou pegar a tua foto e vou poder colocar na folha, vou poder colocar no outdoor lá do reloginho de rua. É uma coisa que é um direito, mas fora isso, vamos entender, eu te contratei, ator, pela pessoa que você é, pelo teu histórico, pela tua imagem, pelas pessoas que você atinge, né? Então, do mesmo jeito que a gente, de repente, vai ter que pagar mais para um ator que tem uma popularidade, tal, a gente espera desse ator que ele poste as coisas, que ele faça a divulgação, que ele participe do marketing do espetáculo que ele está fazendo. E, às vezes, você não tem essa postura do ator. E eu acho que isso é uma coisa que não é frutífera para a relação. Não está no contrato, mas a gente gostaria que fosse colaborativo. E volta aquela coisa da participação na bilheteria. Se ele ganha por bilheteria, ele vai postar mais. E mesmo que não ganhe por bilheteria, é um espetáculo dele, então a gente espera um pouco disso. Eu tenho vivido coisas, aí já não como produtor, mas assim, às vezes você coloca no teatro uma peça que
não tem mínimo, o ator não está nem aí para divulgar a peça, não está nem aí. Ele vai fazer uma apresentação em outro lugar, que lá ele vai ganhar mais, ele divulga lá, mas aqui não, aqui ele não. Então isso decepciona muito quem contrata, né? O não engajamento, não. Gente, vamos encerrar. Eu queria saber se vocês gostariam de acrescentar alguma coisa. Acho que não. Foi ótimo. Papo. Então, eu queria agradecer a presença de vocês que vieram assistir. Eu quero muito agradecer a presença dos meus convidados. Obrigado por ter compartilhado aí sua expertise, seu conhecimento, sua vivência. E esperamos que isso ilumine aí a cabeça das pessoas que estão chegando. Obrigado, gente. Obrigada por ouvirem, espero que possa ajudar. Obrigada por compartilhar 2 super feras. 3, né? Você também. É isso aí. É Valeu. Obrigado, pessoal.